Oi pessoal, tudo bem? Voltando com o nosso mini curso, vamos falar então sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, ainda é um movimento retilíneo, ou seja, a trajetória é reta. Por que uniformemente variado? Porque a velocidade ela varia, mas com aceleração constante, certo? Então aqui nós temos o exemplo do automóvel, ele está com aceleração constante e a velocidade está crescendo uniformemente, certo? Nós temos aqui alguns exemplos em que eu poderia ter o movimento retilíneo uniformemente variado na prática, tá? Então nos 3 primeiros exemplos eu tenho um móvel deslizando numa rampa sem atrito. A aceleração depende da inclinação da rampa. E aqui no último nós temos um problema de queda livre, desconsiderando o atrito, obviamente. São 4 exemplos de movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, então aqui ó, em t igual a 0, o meu móvel está na posição inicial S0, com uma velocidade inicial V0. Mais tarde, no instante genérico t, o meu móvel está na posição S de t e está com uma velocidade diferente V de t. A velocidade variou, certo? Como que se calcula a aceleração? A aceleração, que no MRUV é uma aceleração constante, é ΔV sobre ΔT. Então, a velocidade final, V de t, menos a velocidade inicial, V0, dividido pelo ΔT, que é t menos o tempo inicial, T0. Então, aqui nós temos a função horária, tá, correspondente à velocidade. Então, de novo, é o gráfico de uma reta, né? A é o coeficiente angular da reta, V0 é o valor inicial da velocidade em t igual a 0. Bom, em relação ao deslocamento, é um pouquinho mais complicado porque eu tenho uma velocidade variável. Nesse caso, como a variação da velocidade, a aceleração é constante, eu posso calcular uma velocidade média como sendo a velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. Uma média aritmética entre a velocidade inicial e a velocidade final. Então, o deslocamento total, ΔS, que é S de t menos S0, é a velocidade média, velocidade final mais velocidade inicial sobre 2, vezes o tempo decorrido, o ΔT. A partir dessa equação e dessa anterior, a gente obtém a função horária para a posição no MRUV. Então, a posição no instante genérico t é a posição inicial, S0, em t igual a 0, a velocidade inicial vezes o tempo, mais o meio de A vezes t ao quadrado. Então, a posição varia segundo t ao quadrado. O gráfico aqui vai ser uma função não do primeiro grau, mas do segundo grau, vai ser uma parábola, certo? Bom, nós temos então os gráficos aqui do MRUV. O primeiro gráfico é da aceleração. Nesse exemplo considerado, eu peguei uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, é uma aceleração constante, característica do MRUV. O que significa 4 metros por segundo ao quadrado? O que é segundo ao quadrado? Essa outra maneira de falar 4 metros por segundo, significa dizer que a cada segundo a velocidade aumenta em 4 metros por segundo. É isso que significa. Tá? Então nós temos aqui um gráfico de velocidade. Nesse caso eu considerei que a velocidade inicial era 0, então em t igual a 0 o móvel parte do repouso, certo? Passou um segundo, a velocidade cresceu 4 metros. Passou mais um segundo, cresceu mais 4 metros, era 4 e virou 8, e mais um segundo foi para 12, então a velocidade está crescendo linearmente com o tempo. Essa inclinação aqui ó, é uma inclinação constante, porque a aceleração é constante, certo? O gráfico, então, corresponde a essa função horária, que nesse caso específico, V0 igual a 0 mais 4t, certo? Em relação à posição, o gráfico, como eu tinha dito antes, da posição em função do tempo, é uma parábola. Essa parábola corresponde a essa função horária, certo? Bom, nesse caso, S0 igual a 0, ele parte da origem com velocidade inicial nula, então S de t igual a 2t². Um detalhe muito importante, o gráfico da posição em função do tempo não corresponde à trajetória do móvel, é movimento retilíneo, ainda ele se move em linha reta, certo? Então ele está se deslocando ao longo desse eixo aqui, ó. Em t igual a 0, ele está na posição 0, em t igual a 1, ele está na posição 2. Em t igual a 2, ele está na posição 8. Em t igual a 3, ele está na posição 18. Mas ele se move ao longo de uma linha reta. Essa parábola não é a trajetória, é o gráfico da posição em função do tempo. Isso é uma confusão muito comum entre pessoas que começam a estudar física pela primeira vez.
certo? Então, voltando aos gráficos, aceleração constante, velocidade que cresce linearmente com o tempo e posição que varia segundo uma função quadrática com o tempo. Se a gente observar apenas os dois primeiros gráficos, aceleração em função da velocidade, bom, informações importantes. A aceleração é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Então, a aceleração corresponde a quanto a velocidade varia em cada segundo. 4 metros por segundo ao quadrado significa 4 metros por segundo a cada segundo. A aceleração é também a inclinação do gráfico de v de t. O coeficiente angular dessa curva aqui da velocidade corresponde à aceleração. No caso do mr e o v, a aceleração é constante. Logo, a inclinação do gráfico da velocidade é uma inclinação constante. Se nós focarmos agora nos dois gráficos à direita, o gráfico da velocidade e o gráfico da posição, nós podemos concluir que a velocidade é a taxa de variação do espaço em relação ao tempo. Então, se a velocidade é 4 metros por segundo, significa que naquele instante, a cada segundo, o móvel varia a posição em 4 metros. A velocidade corresponde à inclinação do gráfico de S de t. Nesse caso aqui, ó, a inclinação da reta tangente é uma inclinação que não é constante. Como a velocidade é variável, a inclinação da reta tangente a S de t é uma inclinação variável. Então, em t igual a zero, a velocidade é zero. A inclinação dessa reta tangente é zero. Em t igual a 1, a velocidade ela vale 4. Então, essa inclinação aqui vale 4. Certo? Já em t igual a 2, a velocidade aumentou. A inclinação continuou aumentando. Então, como a velocidade não é constante, a inclinação da reta tangente à curva da posição em função do tempo está também variando. Bom, um outro conceito similar ao que a gente já viu anteriormente é relacionado à área sobre a curva. A área sobre a curva da aceleração corresponde à variação da velocidade. A variação da velocidade corresponde à área sobre a curva da aceleração. Então, vamos ver um exemplo. Tá? Quanto a velocidade variou entre t igual a 0 e t igual a 2? Corresponde a essa curva, essa área em cinza que é abaixo da curva de aceleração. Então, base 2 segundos, vezes altura 4 metros por segundo ao quadrado, tá? 4 vezes 2, 8, a velocidade variou de 8 metros por segundo. É claro, em t igual a 0, ela partiu do repouso, em t igual a 2, ela atingiu 8 metros por segundo. Então, ela variou de 8 metros por segundo. Qual seria a variação da velocidade entre t igual a 0 e t igual a 3? Corresponde a essa área pintada em cinza aqui. Certo? Então, base 3, altura 4. 3 vezes 4, 12. 12 metros por segundo. É claro, em t igual a 0, partiu do repouso. Em t igual a 3 segundos, a velocidade foi para 12 metros por segundo. Então, a variação da velocidade é 12 metros por segundo. Então, repetindo, a variação da velocidade corresponde à área sobre a curva de aceleração. Certo? Bom, nós temos aqui o gráfico da velocidade e o gráfico da posição. Certo? O deslocamento, como a gente já tinha visto para o MRU, corresponde à área sobre a curva de velocidade. Só que nesse caso aqui não é mais uma velocidade constante, é uma velocidade variável. Então vamos ver aqui um exemplo. Entre t igual a 0 e t igual a 2 segundos. Então o móvel se deslocou de uma quantidade que é igual a essa área pintada aqui de cinza. Essa área é a área de um triângulo, base 2, altura 8, base vezes altura sobre 2, se deslocou de 8 metros. Claro, em t igual a 0 ele estava na origem, posição 0, 2 segundos depois ele estava na posição 8, então ele se deslocou de 8 metros. Vamos complicar um pouquinho. Quanto que é o deslocamento entre t igual a 1 segundo e t igual a 3 segundos? Bom, corresponde a essa área pintada de cinza. É a área de um trapézio, então seria a velocidade inicial mais a velocidade final sobre 2, tá? A média aqui, média aritmética das alturas, vezes a base. Então a área desse trapézio é igual a 16 metros. É claro, porque em t igual a 1 segundo, o móvel estava na posição 2 metros. Em t igual a 3 segundos, ele está na posição 18 metros. Ele saiu de 2, foi até 18, significa que ele se deslocou de 16 metros. Certo? Bom, então esse episódio já foi suficiente para falar sobre o MR e o V. No próximo episódio, então, nós vamos falar sobre velocidade média, já falamos, na verdade, e velocidade instantânea com um pouco mais de detalhes. Valeu, pessoal. Até a próxima.